Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse humilde espaço. Meu nome é Paulo Ramalho e se você, assim como eu, é um apaixonado por livros e leitura, esse espaço foi feito para vocês. Hoje, a pedidos, eu trouxe 10 livros para a gente conhecer um pouco mais sobre a literatura brasileira, um pouquinho de literatura brasileira de cada região do Brasil. Eu gosto muito de falar de literatura brasileira, porque eu acho que ela fala muito sobre a gente, fala sobre o nosso povo, o nosso tempo, e se você quer ter uma lista potente, não só para melhorar um pouco mais o repertório da sua estante, ou quem sabe ter uma boa opção de livro de presente agora nessa época do ano, fica comigo até o final do vídeo, depois você me conta se você já conhecia os livros, ou se você já leu algum deles, ou se algum te interessou, tá certo? Mas então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E começando pela região norte, com ele, o nosso candidato ao Nobel de Literatura. A gente sabe que quem ganhou o Nobel de Literatura foi o húngaro, a Laszlo. Eu não sei pronunciar o nome dele, tenho pouquíssima familiaridade com o nome do autor que ganhou, mas vocês lembram que o Milton Ratum, isso mesmo, ele aparecia nas listas das casas de apostas entre os mais cotados. Para vocês terem uma noção, ele aparecia com 22-1 a chance dele de ser o próximo Nobel de Literatura. O Brasil não tem nenhum Nobel de Literatura desde 1901, quando o Prêmio Nobel de Literatura começou. O Milton Ratum tinha 22-1, aí você que está me assistindo aqui vai falar assim, mas 22-1, Paulo? Você acha que 22-1 é uma boa chance? Sim! O ano passado, a Nobel de Literatura, a Han Kan, ela ganhou o Nobel de Literatura e na mesma casa de apostas ela aparecia com 33-1. Pois é, o Milton Ratum estava bem na frente, mas mesmo assim não deu para ele. Mas então, ó, vou abrir aqui com vocês com o livro Dois Irmãos. Dois Irmãos é um livro que vai contar a história de uma família libanesa que migra para o Brasil, né? A lógica, o livro é construído em torno da relação de dois irmãos. Esses dois irmãos, eles vivem momentos diferentes da vida. Um voltou da guerra, o outro mora com a família. Há muito embate, há também muito amor entre eles, mas tem muita competição esses dois irmãos. A lógica aqui é a família gira em torno deles e também você vê muito a relação dessa família de libaneses com a cultura local. Local aonde? Manaus. Aí fala assim, mas por que você está falando de Manaus? Você está falando de livros da região norte, você está falando de Manaus, escolheu esse livro porque é do Nobel, do candidato ao Nobel de Literatura? Não. Porque o Milton Ratum foi para a Academia Brasileira de Letras agora, acho que no mês passado retrasado? Também não. Poderia ser, mas não é por isso. Você que já foi na região norte, se você não conhece a região norte, se você já foi a Manaus, Manaus aqui nessa história é como se fosse um personagem. Isso mesmo, o Milton Ratum, e é um livro bem fininho, tá? É interessante que os dois livros da região norte são de dois campeões do Prêmio Jabuti, são dois escritores fabulosos, o Milton Atum. A Manaus do Milton Atum é um personagem. Então você vê essa Manaus se desenvolver, você vê o tempo passar por essa Manaus e você vê o quanto essa cidade ela é grande e ela se relaciona com a cultura no entorno. É muito legal para você que mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, para vocês entenderem um pouco mais do que representa Manaus para o nosso país e o quão grande é essa cidade. É uma grande metrópole. Então fica aí a dica para vocês, todas as questões familiares, de pertencimento, as relações familiares presentes aqui em Dois Irmãos do Milton Ratum. Foi até série, se não me engano, da Rede Globo. Nosso segundo livro, também da região norte, é o livro da Monique Malcher, isso mesmo, o livro Degola. Já contei para vocês em outro vídeo que essa capa, eu acho essa capa maravilhosa. A capa de Degola foi desenhada, foi construída pela própria Monique, a Monique que é doutora, é professora, é uma jovem escritora que já ganhou o prêmio Jabuti de Contos pelo livro Flor de Gume, lançou agora em 2025 Degola. Degola é um livro maravilhoso, ele vai falar também de uma relação familiar. Aqui você tem o livro centrado na família da Sol. A Sol é uma jovem do interior do Pará, de uma família que migra para Manaus.
mas vão para Manaus para quê? Para a Zona Franca, tentando conseguir emprego, atrás de trabalho, atrás de renda, atrás de mudança. Mas essa família que deixa tudo para trás, quando chega em Manaus, percebe que as coisas não são bem assim. Eles vão para uma ocupação e ali nessa ocupação a família da Sol começa a sofrer impacto do meio, da sociedade, e essa sociedade de políticos, não sei se eu posso usar esse termo aqui, eu sou novo na plataforma, mas do organizado, então do crime organizado, toda essa... Então é um livro relativamente pesado nessas questões, porque a família da Sol sofre muito. Mas também é um livro muito esperançoso, porque a Monique Malcher termina o livro de uma forma muito esperançosa sobre as possibilidades de mudança. Eu quero frisar para vocês, vocês estão vendo aqui uma galinha na capa, um galo. É muito linda a relação da Sol com as galinhas, né, do galinheiro da família. É uma coisa muito linda, vocês têm que ver partes do corpo da galinha que a Sol faz carinho durante o livro, que eu nunca tinha parado para pensar, né? E o quanto as galinhas são companheiras da Sol em determinados momentos da vida dela. É um livro também, por alguns momentos, muito sombrio. É interessante essa dualidade que a Monique Malcher constrói para a protagonista dela, a Sol. Então fica a dica para vocês aqui de Degola. Continuando a nossa lista de 10 livros de diferentes regiões do Brasil, para você conhecer um pouco mais do nosso país, conhecer um pouco mais de literatura brasileira, que fala muito da gente, que nós temos grandes escritores. Eu vou agora mostrar para vocês da região sudeste um escritor que eu tenho certeza que você nunca leu nada igual. Ela fala assim, esse cara tá falando coisa... Não, você nunca leu nada igual a Grande Sertão Veredas. O Guimarães Rosa, ele é singular. Eu nunca li nada igual à história desses dois, eu não sei, desses dois... vamos lá, de Riobaldo e do Diadorim, eu não queria, mas vamos lá, desses dois jagunços que vivem ali nessas veredas desse sertão de Minas. É interessante que durante o livro você conhece um pouco mais do interior de Minas, as cidades, os lugares. A escrita, o universo construído por Guimarães Rosa é único. Você demora até um pouco para pegar no tranco durante a leitura, para poder entender o ritmo do texto dele, mas depois as coisas vão andando, a história é frenética, passa por vários temas sociais interessantes e tem um final avassalador. Eu tenho certeza que você nunca leu nada igual, vai ser uma leitura difícil, porque é uma escrita difícil, mas é recompensador terminar esse grande livro. Eu acho muito linda essa edição de bolso aqui da Companhia das Letras, mas tem outras edições, outras estruturas desse livro. Se eu não me engano, é publicado também pela editora... não me recordo, mas eu acho que a edição que tem uma capa mais bonitinha e estruturadinha é o da Companhia das Letras. Mas pela Global, se eu não me engano, ele é publicado também. Mas agora eu vou mostrar para vocês um outro livro que também é muito difícil. Mas ele não é difícil só pela escrita, ele é difícil pela história, é uma história muito desafiadora. É um diário. Diário do quê? Diário da desigualdade, o diário da dificuldade. A Carolina Maria de Jesus conta a história dela e a relação dela no meio onde ela vive, na favela. E ela vai falar os desafios de uma mãe solteira para criar os filhos em um local onde ela não tem recursos, onde ela não tem estrutura, onde ela não tem saneamento básico, mas ela tem muitos sonhos, ela tem muita coragem para lutar por um destino diferente daquele que foi imposto a ela. Eu amo esse livro porque a Carolina é uma lutadora, assim como muitos de vocês, pais de vocês, avós de vocês. Ela lutou para que a família tivesse o que comer, para que os filhos pudessem estudar. Então é uma história lindíssima. Eu amo muito o Quarto de Despejo. Li também a continuação dele, a Casa de Alvenaria, que tem volume 1 e volume 2. Fica a dica para vocês dessa grande obra da literatura brasileira. Um dos primeiros livros brasileiros que mostra a periferia, na visão da periferia, escrita por alguém que está dentro da periferia.
sabe? Então é uma escrita muito necessária para a gente entender o nosso país e a nossa realidade. E agora na região Nordeste, o meu queridinho, vocês sabem, eu já tenho, acho que tem uns 3, 4 vídeos no nosso perfil de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Torto Arado conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia. O Itamar Vieira Júnior é um dos grandes escritores da contemporaneidade do Brasil. Torto Arado foi a finalista do prêmio Booker Prize, foi campeão do Jabuti, foi campeão do Oceanos. O Torto Arado conta a história dessas duas irmãs que são ligadas por um acontecimento trágico, e ele vai contar muito a relação dessas pessoas que vivem no interior, no caso aqui, no interior da Bahia. Ele joga luz a personagens que não são comuns em nossas histórias. Personagens que não são comuns como protagonistas de livros, protagonistas de filmes, de peças de teatro. Então você tem aqui essas duas irmãs que lutam pela terra, que lutam por defender aquilo que vão entendendo que é a sua realidade. Eu acho interessante o processo de desenvolvimento, de empoderamento das personagens, de como elas vão crescendo e esse crescimento vai tomando corpo durante a história. É uma história que vai falar muito sobre ancestralidade, vai falar muito sobre o nosso lugar, sobre as nossas origens. Então, se você gosta desse tipo de livro, eu acho que Torto Arado é uma grande pedida para você. Lembrando também que agora, se eu não me engano, no finalzinho de outubro, início de novembro, tem o lançamento de Coração Sem Medo, que é o último livro da trilogia de Torto Arado. Então, se você quer conhecer um pouco mais, se você gosta do Itamar, eu já imagino que você tenha lido esse livro, que tem quase 1 milhão de cópias vendidas no Brasil e no mundo. Fica a dica para você dessa obra tão especial. O próximo livro, chegando agora, passando da metade do nosso vídeo, vou tomar uma aguinha aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, tá gostando do vídeo? Tá gostando? Aperta no botão curtir, se inscreve no vídeo. Por que isso é importante? É importante para você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e para o algoritmo, para a plataforma indicar o nosso vídeo para mais pessoas e a nossa comunidade chegar cada vez mais longe. Vou tomar uma água. Eu particularmente adoro esses livros que eu estou indicando, gosto muito de vídeos de listas, porque eu acho que a gente vai falando um pouquinho mais de cada livro, você vai tendo opções para você ampliar a sua estante e ampliar as suas leituras. E o próximo livro também da região Nordeste é o 15, da Raquel de Queiroz, essa história emocionante, que vai contar um dos momentos mais difíceis da nossa sociedade, principalmente na região Nordeste, que foi o momento das famílias que precisaram ser retirantes. Mas aonde ser retirante não era uma opção, não era uma busca de uma vida melhor. Eu vou sair daqui para ir para outro lugar, para ir para São Paulo, para um grande centro, porque eu quero melhorar de vida, não. Porque era a única opção de sobrevivência por causa da seca. O livro conta e ele escreve, eu acho linda a capa, olha só, ela registra muito bem o que é a seca naquele local. Sabe, a seca nos animais, a seca nas relações. A escrita é uma escrita também muito direta, muito seca. As famílias, então ele vai acompanhar um conjunto de famílias que a partir da sua realidade, isso mesmo. Então você tem as famílias que têm condições de se retirar usando o trem, que tem dinheiro. Eles têm as famílias que são obrigadas a se retirar a pé. Isso mesmo, a pé. Então, assim, é muito pesado, algumas cenas muito pesadas, tem um falecimento aqui que é avassalador, assim, é difícil. É interessante como as famílias começam a jornada e como elas terminam, e ela mostra muito essa diferença, o quanto ser pobre e ter condições afetava a maneira com que a seca, com que a realidade... Esse livro é maravilhoso. Sem falar também que tem uma história de amor muito bonita, que tem sentimentos bem contidos. Esse livro é lindo. Fica a dica para vocês, um livro maravilhoso. A escritora, tenho lá as minhas ressalvas com ela, né? Mas a gente vive aquela dicotomia entre ler um livro que a gente gosta muito ou não leia porque os escritores tomaram rumos diferentes anos depois de escreverem um livro. Se vocês já passaram por isso, tem algum escritor que você já não gosta mais porque ele tomou um outro rumo, mas você ama a obra, conta pra mim nos comentários qual é o seu livro, que você ama o livro, mas não gosta tanto assim do escritor. Vamos pro próximo. Olha só, eu trouxe o livro para vocês agora, da região Centro-Oeste, pouquíssimo indicado, uma grande escritora. Eu tô falando da Pauline Torte, do livro Erva Brava.
Essa história vai falar sobre a vida no interior. A lógica aqui é de uma cidade fictícia chamada Buriti Pequeno. Você tem 12 contos. Vamos lá. Olha só, eu trouxe para vocês agora. Uma dica de uma escritora que é pouquíssimo indicada nas book redes, mas ela é muito boa. Eu tô falando da Pauline Torti, do livro Erva Brava. Essa história, que gira em torno da cidade de Buriti Pequeno, na realidade não é uma história única, são 12 contos. Esses contos, eles vão falar sobre a vida no interior, principalmente na lógica do Centro-Oeste. É uma vida que é atravessada por alguns momentos pela calmaria de se viver no interior, mas também por desafios como o conservadorismo, o agronegócio, os dilemas do desenvolvimento. Tem contos aqui que vão deixar de maneira muito profunda os dilemas, os desafios do desenvolvimento. Vai falar também sobre conservadorismo, vai falar sobre machismo, vai falar sobre os desafios de se viver no interior aqui na região Centro-Oeste. Eu acho interessante que mesmo o livro tendo essa tônica de região Centro-Oeste, você que está me assistindo e que mora longe de um grande centro, eu tenho certeza que essa história, que alguns desafios das histórias desse livro vão ser comuns para você que mora no interior. Eu particularmente deixaria a dica para vocês de 2 contos bem interessantes, o conto dos espectros e o conto do silo. Eles são emocionantes. A dica de Erva Brava, da Pauline Torti. A próxima dica é um livro que eu sempre panfleto. Sempre que eu estou fazendo, sempre que eu posso falar sobre livros de diferentes regiões do Brasil, indicar autores de várias regiões, sempre que eu posso eu coloco algum livro do Manuel de Barros. E hoje não ia ser diferente, trouxe para vocês aqui Meu Quintal é Maior que o Mundo. É um livro maravilhoso que vai falar muito sobre a visão do Manuel de Barros sobre a vida, sobre a natureza, principalmente sobre o insignificante. Por que esse livro é interessante? Porque ele é uma antologia poética. Ele vai trazer os principais poemas do Manuel de Barros. Então você que nunca leu Manuel de Barros, que nunca teve acesso à sua poesia, acho que é muito interessante começar por esse livro, Meu Quintal é Maior que o Mundo, que ele vai fazer ali um apanhado de vários momentos da carreira dele. É interessante esse livro por quê? Porque você tem poemas ligados à natureza, você tem poemas ligados à fase dele social, e você tem poemas ligados à fase dele, à reflexão sobre o insignificante. Eu acho que vale muito. Meu Quintal é Maior que o Mundo, fica a dica para você aqui do segundo livro da região Centro-Oeste. Agora a gente vai para a região Sul. Vou começar aqui com O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu. Essa obra é uma obra muito interessante porque ela vai refletir sobre um momento da nossa sociedade no qual os jovens tinham muita desesperança. A gente viveu ali o regime militar e naquele período os jovens tinham uma dificuldade muito de sonhar com amanhã, de sonhar com depois. Era sempre um sonhar que era de alguma forma enviesado pela estrutura vigente. A lógica aqui é um livro ele vai falar sobre pertencimento, são contos curtos, poéticos, que vão trazer muita emoção, vão trazer reflexão sobre relações familiares, sobre o pensar do futuro. Eu gosto muito da escrita do Caio Fernando Abreu, é uma escrita muito poética. Eu tenho certeza que você já deve ter visto uma frase nesses perfis de frases, seja no status do WhatsApp, no próprio Instagram, no Facebook, frases do Caio Fernando Abreu. A escrita dele é muito poética. Esse livro não deixa a desejar para aqueles que gostam de livros com reflexões profundas sobre a existência, sobre o ser e principalmente sobre o momento que a juventude do país vivia na época que esse livro foi escrito. Fica a dica para vocês aqui de O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu. Chegamos agora no nosso último livro, a nossa última dica. Esse é um outro livro aqui. Tem vários dessa lista que eu tenho certeza que você não deve ter visto por aí, em outros lugares. Dicas dos livros. São livros que são, de alguma forma, lançamentos ou livros pouco indicados, mas que são grandes joias da literatura brasileira. Esse livro aqui não é diferente. Essa escritora, ela tem uma escrita muito direta, ela tem uma escrita que parece que você está assistindo uma série da Netflix.
Esse livro, eu tô falando da Morgana Kreutzmann, eu tô falando do Água Turva, nessa história que é um thriller ambiental. Eu lembro quando falaram desse livro pra mim, ele ficou um tempo na minha estante que eu falei, eu vou ler um thriller ambiental. E aí, um final de semana, eu peguei esse livro, sentei com as minhas gatas aqui do jardim, em casa. Juro pra vocês, em meia hora eu li umas 10 páginas, 20 páginas. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, porque a escrita é uma escrita visual. Parece que você está assistindo uma série da Netflix. É um livro muito emocionante. Ele vai falar sobre vários temas, mas para mim os temas principais que atravessam o livro são os conflitos familiares em duas famílias, duas mulheres que de alguma forma são da mesma família, mas vivenciam diferentes realidades. A vida delas tomou diferentes caminhos e elas vão ter que fazer um acerto de contas em determinados momentos. É um livro que tem violência, claro, mas é um livro que vai falar também sobre corrupção. E corrupção de uma maneira muito profunda. Ele vai falar da construção de uma proposta de construção de uma hidrelétrica, de políticos envolvidos com isso, e como duas mulheres corajosas fazem o que é certo. E como é difícil fazer o que é certo. E como a vida te empurra para não fazer o que é certo. E por fazerem o que é certo, essas duas mulheres vão sofrer ali perseguições. É um livro emocionante. Eu não estou brincando, é um livro muito emocionante. Se passa ali na fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu acho que é uma grande história para você conhecer um pouco mais sobre o nosso Brasil e conhecer a escrita maravilhosa, que parece que você está assistindo uma série, a escrita da Morgana Kreutzmann. Olha só, todos esses livros aqui que eu indiquei, então terminei aqui, todos esses livros que eu indiquei para vocês são livros emocionantes, que vão falar um pouquinho do nosso país. E o que eles têm de especial? Além dos escritores serem das regiões nas quais as histórias se passam, as histórias contam um pouquinho de cada região. Os livros da região norte vão falar sobre migração na Amazônia, os livros da região centro-oeste vão falar sobre Pantanal, vão falar sobre a vida no interior, no Cerrado, como ela é atravessada por desafios. Nordeste é a mesma coisa, Sudeste também, e terminando no Sul com paisagens e desafios da região Sul. Olha só, se você gostou do vídeo, gostou das dicas, sabe o que fazer. Clica no botão de se inscrever, já curte o vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês seguirem. Se você gostou das dicas, diga para mim por qual você está interessado em começar, está pensando em dar algum livro desse de presente. Se tiver também alguma dica, uma ideia de vídeo, conta para mim nos comentários. E o mais importante, nos vemos no próximo vídeo.